Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui comigo para o bloco 4 de correção da prova de Direito do Trabalho do Ministério Público de Trabalho de 2024. Aconteceu no domingo passado, né? E antes de adentrarmos aqui, você já sabe, se inscreva no canal para que você tenha acesso aos vídeos com notificação para o nosso canal crescer. Curta o vídeo que para o bloco 5 sair, agora sim você precisa de 120 curtidas, né? Mas eu queria avisar, pessoal, eu coloquei uma errata no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista, porque eu comento sobre uma possível anulação. Uma errata sobre a última questão, se eu não me engano, a alternativa D. Eu havia fundamentado no artigo 457, parágrafo 4º, a questão do auxílio alimentação, mas na verdade é o parágrafo 2º. Eu agradeço ao colega que colocou nos comentários essa observação, tá? Mas já coloquei a errata ali na descrição do vídeo. E na descrição desse vídeo você acessa a nossa comunidade MEC MPT para estudar comigo e mais a nossa turma para o próximo concurso do Ministério Público do Trabalho. Já tem material gratuito, já tem dica, já tem quiz, então você acessa logo para não perder, porque as coisas antecipadas você sabe que no WhatsApp não são entregues, beleza? Então vamos para a nossa questão de número 33, que nos pediu para marcar a alternativa correta. Vamos lá. De acordo com o Estatuto de Igualdade Racial, compete ao Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial a formulação de políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho. Antes de tudo, preste atenção, o Estatuto de Igualdade Racial é a lei número 12.288 de quando? 2010, certo? E compete, de fato, pessoal, ao Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial? Não, pessoal. Compete a quem? Ao CODEFAT. Você sabe o que significa CODEFAT? Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Essa fundamentação, de fato, está na lei 12.288, o Estatuto da Igualdade Racial, mais especificamente no seu artigo 40, tá? Artigo 40. Então compete ao CODEFAT e não a esse Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Letra B. No caso de assédio sexual, configurado apenas quando em face de uma mulher cisgênero, há de se levar em consideração a situação de vulnerabilidade da empregada. Pelo amor de Deus, eu preciso comentar isso aqui? Eu preciso comentar se é só quando se tratar de mulher cisgênero? Gente, eu me recuso, né? Por favor. Essa alternativa aqui, ela é bizarra, né? É só para não zerar a prova, digamos assim, né? É óbvio que vale para cisgênero, transgênero, todas essas questões atuais que nós precisamos estar muito atentos, tá? E se você para pensar, talvez, eu não estou falando com dados concretos, mas talvez o índice de assédio, seja moral, seja sexual, para a população transgênera deve ser muito maior. Já é muito alto quando se trata de mulher cisgênero. Imagine para quando se trata de transexual, mas no sentido de assédio em geral. Bizarro isso aqui, né? Vamos lá. Letra C. O visto temporário para trabalho poderá ser concedido ao imigrante que venha exercer atividade laboral com ou sem vínculo empregatício no Brasil, desde que comprove oferta de trabalho formalizada por pessoa jurídica em atividade no país. Até agora tudo certo. Dispensada esta exigência se o imigrante for de nacionalidade portuguesa. Pessoal, dispensada essa exigência, vamos colocar aqui, se o imigrante tiver título de ensino superior equivalente. Título de ensino superior ou equivalente. É isso mesmo. Isso está lá no artigo 14, parágrafo 5º da Lei de Imigração, que é a lei número, vamos lá, 13.445 de 2017. Perfeito? Então aqui tá tudo correto, menos esse finalzinho aí, for de nacionalidade portuguesa. Não, se o imigrante tiver título de ensino superior ou equivalente. Beleza? Tranquilo? Questãozinha mais rápida. Eu vi um comentário no vídeo passado, ou no outro vídeo, acho que foi na segunda parte, no segundo bloco, que as questões do MPT agora estão fáceis. Isso aqui é questão fácil? Tá vendo, pessoal? Nós tivemos questões fáceis, tivemos questões medianas e também tivemos questões difíceis. Na minha visão, por conta de ser a Lei 12.888 e aqui também a Lei de Imigração, é uma questão de mediano para difícil, tá? Não é qualquer pessoa que responde isso aqui, não. É a grande diferença, na minha visão, por exemplo, de quem só presta TRTs. Essas leis aqui, talvez o Estatuto de Igualdade Racial possa ser utilizado para fundamentar alguma questão subjetiva ou algo assim, mas o restante, ó, não tá no edital, não. Beleza?
É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Pessoal, vamos lá, deixa eu colocar a corzinha aqui. Está correto, né? Lei Brasileira de Inclusão, pessoal, artigo 34, parágrafo 3º da Lei número 13.146 de 2015. Não esqueçam desse nome aqui, ó. Lei Brasileira de Inclusão. Perfeito? Se você estuda para MPT e para AFT, nunca, em hipótese alguma, vá para a sua prova sem saber sobre capacitismo. Tá certo? Revise sobre capacitismo, tá? Isso aqui, na minha visão, pode cair numa questão subjetiva de uma forma direta, objetiva. Se você quiser saber o que é capacitismo, claro que nós vamos ter uma aula específica aí em cursos específicos para esses concursos, porque não é objeto da nossa prova aqui esse capacitismo agora, nessa questão explicar aprofundado, beleza? Mas você já sabe, é vedada qualquer discriminação contra a pessoa com deficiência, seja na Lei Brasileira de Inclusão, seja também na Convenção 111 da OIT, também fundamenta isso. Enfim, pessoal, há um vasto parâmetro normativo, Constituição Federal, artigo 5º, artigo 7º, enfim, artigo 170, para vedar a discriminação. Perfeito, então? Letra D, tá certo? Letra D, o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a questão de número 34. Vamos analisar aqui sobre suspensão. Ó, tema fantástico, hein? Alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho, querendo a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Letra A. A suspensão por justa causa de dirigente sindical por 30 dias é cautelar. Ok. E nesse caso, prescricional. Nesse prazo prescricional, deve o empregador ingressar com inquérito para apuração de falta grave. Pessoal, nós já sabemos que o prazo ele não é prescricional, é decadencial. Ok? O prazo de suspensão é decadencial, professor. Onde que está isso? Súmula 403 do STF, tá, pessoal? 403 do STF. Então essa alternativa aqui, ela está falsa. E o prazo começa a correr do quê, pessoal? Regra geral, vamos colocar aqui, regra geral, começa a correr da suspensão do empregado. Perfeito? Tranquilo? Letra B. Em caso de dispensa do empregado no período da suspensão contratual para participação em curso de qualificação profissional, o empregador obriga-se a pagar as parcelas indenizatórias previstas em lei e também a multa respectiva estabelecida em convenção ou acordo coletivo, cuja quantia corresponderá a, no mínimo, 100% do valor da última remuneração mensal anterior à suspensão. Pessoal, isso aqui está correto. Isso aqui é o nosso gabarito. E você precisa 476A ou 476, vou até verificar aqui agora na CLT, pessoal, se é o 475A ou 476A. Na minha visão aqui, pessoal, é o 476, vou só pegar aqui, 476A. É isso mesmo, pessoal, 476A da CLT. E esse caso aqui está especificamente no parágrafo 5º. Perfeito? Isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de layoff. Layoff. É uma espécie de suspensão do contrato de trabalho que o empregado, a empregada, eles vão, na verdade, fazer um curso oferecido pelo empregador. Só que isso tem que estar, por exemplo, previsto em negociação coletiva, tem que ter a anuência formal do empregado, o limite mínimo é de 2 meses a 5 meses, tá? Não pode passar, e se você fizer um layoff, você tem que esperar 16 meses para ter um próximo layoff. Então, assim, há algumas regras específicas que nós colocamos aqui, ó, no nosso livro Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em tabelas, tá, pessoal? Tem uma tabela específica sobre layoff nesse livro que eu te sugiro a analisar, tá? Isso aqui já caiu na Magistratura do Trabalho, já caiu agora no MPT de novo, já caiu em Procuradorias, eu não me recordo se caiu em TRT, posso estar enganado, mas eu acho que já caiu sim, tá? Então, aqui é o nosso gabarito, letra B. Vamos analisar as próximas alternativas, tá?
O empregado não tem o direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa quando suspenso o contrato de trabalho, ainda que em virtude de auxílio-doença, acidentário ou aposentadoria por invalidez. É só tirar o não aqui, pessoal, que a alternativa em tese fica correta, porque mesmo em caso de suspensão do contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o empregado tem direito sim à manutenção do plano de saúde e da assistência médica pela empresa. Isso é uma súmula, pessoal. Súmula até famosa. Súmula 440 do TST, tá? Então, suspendeu por exemplo, aposentadoria por invalidez é uma hipótese de quê? De suspensão do contrato de trabalho. Então, se está suspenso, as obrigações gerais do contrato, o que acontece? Ficam suspensas. Mas algumas, como é o caso de plano de saúde e assistência médica hospitalar, ela se mantém válida e obrigatória para o empregador. O empregador tem que prestar essa obrigação ao empregado. Perfeito? Tranquilo? Beleza. É possível o empregado ser mandado embora por justa causa na suspensão do contrato de trabalho? Sim, pessoal. Mais um exemplo de obrigações acessórias ali, secundárias, que continuam sendo obrigatórias. A boa-fé, o respeito, a confiança perante empregado e empregador se mantém mesmo diante da suspensão do contrato de trabalho. Então, se o empregado praticar uma falta grave, violou o segredo da empresa, divulgou um segredo, mesmo com um contrato suspenso, ele pode ser demitido por justa causa. Tranquilo? Letra D. A aposentadoria por invalidez implica suspensão do contrato de trabalho. Ok. Ressalvada a hipótese de órgão previdenciário em perícia médica realizada posteriormente à concessão do benefício correspondente, certificar no procedimento a irreversibilidade da invalidez, caso em que o contrato deverá ser extinto pelo empregador. Não, pessoal. O empregador mantém ali o empregado, tá? Mesmo que depois de 5 anos, mesmo que depois do prazo de 5 anos passe, o empregador mantém o contrato de trabalho suspenso, sendo uma possibilidade do empregador indenizar o empregado. Isso está na súmula 170 do TST. Tá certo? Perfeito? O empregador não extingue o contrato de trabalho, mesmo que se passe os 5 anos constantes na súmula. Ok? Tranquilo? Então, gabarito letra B, pessoal. Nós estamos com 12 minutos de aula. 12 minutinhos. Vamos para a questão 35? Vamos lá, pessoal. Desculpem mais uma vez por mais esse corte. Vamos para a questão 35. Meu computador de novo parou de gravar sem eu pedir para ele parar de gravar, né? Eu vou até reiniciar aqui para as próximas aulas para ficar tudo certo, mas para não perder essa aula aqui e não precisar começar tudo de novo, vamos para a questão 35. Item 1. Convalida-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com o ente da administração pública indireta, continua a existir após a privatização. Pessoal, então você tem um contrato de trabalho que fora celebrado por um ente da administração pública indireta sem concurso público. Precisava de concurso e foi sem. Então, em tese, o concurso, esse contrato ele é nulo. Só que aconteceu a privatização desse ente. Esse contrato continua nulo, ou seja, ele foi privatizado. O ente foi privatizado, ele não é mais, digamos assim, da administração pública indireta. Segundo o TST, vamos colocar aqui, os efeitos são convalidados, tá? Súmula. Vamos lá, súmula 430 do TST. Tá? Então permanecem os efeitos, convalidam-se os efeitos desse contrato de trabalho, que mesmo que tenha sido declarado nulo por ausência de concurso público. Mas veja, tinha que ter sido firmado pela administração pública indireta, por um dos seus entes, e deve ter ocorrido a sua privatização posterior. Beleza? E esse contrato continuou após a privatização. Tranquilo? 2. Gera nulidade ex nunc, garantindo ao empregado apenas o direito aos salários, o contrato firmado entre o trabalhador e uma empresa que realiza contratos de mútuo, cuja atividade seja cobrar as dívidas, constrangendo o devedor mediante violência ou grave ameaça. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso aqui não tem direito ao salário. Trata-se de o quê? De uma atividade, vamos colocar aqui em preto. Atividade ilícita. Ilícita. É isso mesmo. Você pode colocar aqui como fundamento, ó, OJ 199 da SDI 1 do TST, que trata do quê? Do jogo do bicho, né, pessoal? A ilicitude do objeto torna nulo o contrato. Perfeito? Tranquilo? Lembre-se disso. Um dos elementos do contrato de trabalho, de fato, para sua validade, é o objeto ser lícito. Você não tem, para a doutrina majoritária, você não tem reflexos trabalhistas quando se trata de um objeto nulo. Beleza? Tranquilo?
Item 3, mas antes disso, vamos lá, pessoal. Item 1 é verdadeiro, então, ó, isso aqui pode ser e essa aqui também pode ser. Essa aqui não vai, certo? Porque não tem o item 1. Agora, o item 2, ele é falso, então não pode ser essa e também não pode ser essa. Nosso gabarito letra A, mesmo sem saber o item 3. Eu já ensinei isso para vocês nos vídeos anteriores. Mas vamos lá, item 3. Não há nulidade absoluta do contrato de trabalho, mesmo quando a atividade do trabalhador consistente em serviços de garçom ocorre em empreendimento que explore jogo de bingo e de roleta, que é trabalho em cassino. Pode parecer que esses dois itens são contraditórios, né? Eu estou lendo aqui agora com vocês, parece ser contraditório, né? Mas presta atenção, há uma corrente sobre trabalhos ilícitos, por exemplo, que se a atividade do empregado não se relacionar diretamente com a ilicitude, ele é só um garçom, ele está servindo bebida, servindo comida, não gera a nulidade. Isso aqui é para uma parcela doutrinária e também jurisprudencial. Em tese, nós temos 3 níveis dessa nulidade aqui ou dessa ilicitude. Primeiro, quando tem o desconhecimento do empregado, o desconhecimento da ilicitude por parte do empregado, que isso aqui, pessoal, é discutível, tá? Isso aqui é discutível, isso aqui é doutrina, tá? Segundo, ao conhecimento, mas não há relação com a atividade ilícita, certo? E terceiro, ao conhecimento mais a relação. Aí nesse caso aqui, para essa corrente, eu não me lembro o nome aqui, eu peço até perdão ao doutrinador, não sei se é Rodrigues Pinto, eu acho que é algo assim. Para esse caso aqui, a nulidade absoluta. Não gera efeito nenhum. Mas para esses dois aqui, podem ser atribuídos direitos aos empregados por vedação a enriquecimento ilícito e desconhecimento ou ausência de relação com a atividade ilícita. Então, nesse caso aqui, o MPT deu como gabarito a alternativa A, que são corretas a 1 e a 3. Provavelmente adotaram essa segunda corrente, que há o conhecimento quanto à proibição. Não pode ter bingo, não pode ter cassino aqui no Brasil, certo? Mas a atividade de garçom ela não se relaciona diretamente com a ilicitude do objeto. Perfeito? Tranquilo? É discutível? Pessoal, é discutível. De fato, é discutível. Na minha opinião, de uma forma mais segura, somente o item 1 deveria ser considerado verdadeiro. É possível de anulação? Talvez. Se vocês encontrarem jurisprudência no sentido contrário, eu recorreria. E existem jurisprudências nesse sentido, tá? Mas, só para fundamentar aqui para vocês, não se esqueçam dessas 3 características aqui desse ponto doutrinário. Perfeito? Então, para o MPT, alternativa A, na minha visão, deveria ser só o item 1, ou seja, essa questão poderia também ser anulada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos encerrar aqui mais esse vídeo. Por mais uma vez, desculpem pelo corte, tá? Meu computador aqui, meu MacBook tá me trollando, mas eu vou reiniciar aqui para que não passemos por isso novamente. E para você ter acesso aos próximos vídeos, você sabe, 120 curtidas aí. E não esqueça de entrar na nossa comunidade MacMPT e de revisar pelo nosso livro Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em Tabelas. Beleza pura? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.